Olá, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo e por aqui também tá tudo bem também. E hoje é dia de mais um testemunho. E quem vai compartilhar esse testemunho é uma pessoa querida, que vai compartilhar também um testemunho muito forte sobre o encontro dela com Jesus, o match dela com Jesus. E quem é que está aqui hoje com a gente é a Joyce. Olá, tudo bem, Joyce? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui, honrada pelo convite. Muito obrigada, é tão bom compartilhar, né, a nossa fé, a nossa vivência, nosso testemunho, então vamos lá. Vamos lá, mas antes eu quero saber de você o seguinte, para quem não te conhece, quem é a Joyce? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu falo para minha filha que essa é a pergunta mais difícil de ser respondida no mundo. Por quê? Porque é muito difícil a gente de falar de nós mesmos, né? A gente tem uma certa desconfiança, a gente não tem aquela confiança de quem nós somos. E eu fui aprendendo no decorrer do tempo que eu sou filha. Então, assim, quando me pergunta, a primeira coisa que me vem na mente, eu sou filha amada de Deus. Né? Eu tenho essa identidade bem estabelecida, né, com Deus, então apesar de as outras coisas vão vindo, né? São características da Joyce, certo. Mas eu sou filha. Né? Eu sou filha amada, eu me considero uma pessoa muito criativa, né? Então consigo resolver as questões da vida, da rotina, comigo mesmo através da criatividade. Certo. Eu acredito que é um perfil mesmo que Deus deixou em mim, né? Do Criador deixou em mim. Você é casada? Sou casada. Tem filhos? Tenho 2 filhos, o Pedro de 11 anos e a Nicole de 10 anos. Certo. Perfeito. Maravilhoso. E eu queria saber de você, então, para a gente já começar. Como é que foi o seu match com Jesus? Bom, o meu match com Jesus não foi algo assim, foi algo crescente, né? O meu encontro com Jesus, na primeira convivência com ele, foi através da igreja, né? Certo. Entre 5 e 6 anos, meu pai, ainda solteiro, se afastou da igreja, se afastou de Deus, né? E aí, num determinado momento do casamento dele, ele falou, vamos voltar. Então, a minha primeira lembrança, assim, de Jesus, de estar alguma coisa acontecendo de diferente dentro da minha casa, era a Bíblia. Minha mãe estava com uma Bíblia que era do irmão dela, aberta, e eu questionei, o que era isso? Ela falou, nós vamos para a igreja. Então, aí eu lembro do meu primeiro momento que eu entrei na igreja, aquela vivência na escola bíblica, né, onde a gente estava aprendendo ali através da arte, através da música, conhecer Jesus, então foi algo suave que foi acontecendo na minha vida. E no decorrer do tempo, eu aceitei Jesus. Eu sabia que aquela era a verdade, eu não questionei, eu entendi, eu vi a mudança dentro da minha casa, com meus pais, o convívio mudou. Né? Então eu descobri que aquela era a verdade, então foi algo muito natural para mim. Né? É claro que no decorrer da minha vida houve impactos, né, de relacionamentos comigo e com Jesus. Né? Eu fui aprofundando meu relacionamento com ele. Certo. Né? E um dos momentos assim mais marcantes da minha vida, que foi aquele baque assim, né, foi a questão do luto. Né? Eu fiquei mais íntima de Deus através da dor, através do luto, né? Lá em Abacuque fala que ainda que a videira não floresça, eu ainda te louvarei. Então, esse é o problema da minha vida por muito tempo, né? Deus disse não. Né? A minha mãe, eu havia casado já faz 2 anos, a minha mãe ficou doente, e em 8 meses ela veio a falecer. Né? Mas dentro desses 8 meses da doença, eu entendia que era um propósito de Deus. Então, assim, nunca na minha vida, jamais imaginaria que Deus tiraria minha mãe, né? Ainda mais que com uma irmã de 5 anos na época, meu irmão tinha 16, nós somos em 3, né? Aí eu falei, não, Deus vai fazer algo maravilhoso, né? E aí eu ficava meio que sentando assim, assistindo. Nossa, como que Deus vai fazer, né? Porque a minha mãe tinha esse chamado na área da libertação, né? Então, assim, a impressão que eu tinha que minha mãe andava e os demônios saíam correndo. Ela tinha essa coisa muito forte nela, né? Então, eu imaginava que se agregar no testemunho de vida dela. E eu falei, nossa, o que Deus está fazendo, né? Uau! Então, assim, eu fiquei muito forte durante esses 8 meses. No decorrer também depois, né? Mas durante, por conta de ter uma convicção que nada aconteceria, tudo ia ficar bem, né? Então, tinha praticamente recém-casada, minha irmã de 5 anos, eu me envolvi muito, fiquei ali com a minha mãe o tempo todo. Foi um processo muito doloroso, né? No comecinho, eu até conheci o médico dela, que fez a primeira cirurgia, e falou, olha, vai acontecer isso, isso e isso. E vai ter uma hora que ela não vai voltar para casa.
Eu meio que olhei pra cara do médico, tipo assim, eu não falei com palavras, mas no pensamento eu vou voltar aqui e vou te esfregar na cara a cura da minha mãe, né? E não aconteceu isso, né? Realmente aconteceu de fato, como o médico havia falado. E aí até o último momento, até depois do último momento, ainda acreditei que Deus faria alguma coisa. Então, a minha mãe foi uma morte assim, eu nunca tinha visto ninguém morrer assim pessoalmente, né? E assim, eu pude ter a oportunidade, porque foi um momento muito, muito marcante na nossa vida. A gente já ali no quarto, a minha mãe já não estava mais consciente, segundo os médicos, né? Mas eu acreditava sim, que ela estava ouvindo a gente ali no quarto conversando. A minha tia estava presente no quarto e ela tem esse dom da visão, né, espiritual. E o sonho da minha mãe era ver anjo. Eu falava, mãe, para que mexer com isso? Como ela era da área da libertação, ela achava que era mais fácil ela ver, né? Então ela sentia, ou ela trabalhava em parceria com a minha tia que via, falava, tá ali, e lá expulsava, né? Então ela queria muito ver. Eu falei, mãe, pra que isso, né? Você vai ver os bons e os ruins, né? Não tem necessidade, eu ficava brincando com ela. Mas enfim, só para contextualizar, né, o que aconteceu. Aí minha tia no quarto viu ali 2 anjos, né? Uma roupa bem branquinha. E na hora que ela baixou as vistas, o olhar dela, quando ela levantou, já não eram mais 2 anjos, eram 3 anjos de costa. E nesse momento a lágrima da minha mãe correu, né, pelo rosto, eu corri até ela e agradeci, né, e falei, obrigada, mãe, por tudo. E ali naquele momento, depois de tantos meses de sofrimento, porque é muito difícil a gente ver um parente, alguém que a gente ama muito, sofrer e a gente não poder fazer nada. O que a gente fazia com muita intensidade era orar, né. Então, aí, naquele momento, eu agradeci e respirei. Parecia que eu estava muito tempo sem respirar. E aí, eu pude respirar, né? E parecia que aquele peso que estava nos meus ombros, apesar da minha mãe estar partindo naquele momento, aquele peso saiu de mim, né? Então, eu fiquei ali, ainda acreditando que Deus faria alguma coisa. Que eu falei, nossa, Deus vai chegar nesse ponto, então ela vai ressuscitar, né? E depois, mais tarde, no velório, eu falei, Deus, estou só esperando você falar, porque eu vou lá e põe a mão. Se me falar, eu vou lá, né? Então, assim, eu fiquei muito tempo, claro que foi um processo do luto ali, negando, porque eu acreditava mesmo que ela não partiria. Mesmo depois que partiu, eu ficava procurando ela, sabe? Como, eu vi algumas pessoas, assim, no bairro, eu falei, nossa, ela tá vindo, ou ouvi uma voz, eu achava que era ela chamando. Minha mãe chegou, ela ressuscitou. E, assim, é claro, depois passou esse processo e eu fui entendendo mesmo a vontade de Deus. Em nenhum momento eu questionei Deus. Eu não vivi um luto debaixo de maldição ou o porquê. Eu vivi um luto sabendo que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Eu só fiquei tão resistente porque eu não acreditava que era o plano de Deus isso. Ainda mais porque é minha irmã de 5 anos, né? Então, teve um processo de eu voltar para casa do meu pai. E, assim, a Ana Júlia, minha irmã, hoje ela tem 18 anos, ela foi a minha força, né? Eu falo que ela foi a minha alegria. Foi aquele momento com Deus, né? A Ana Júlia simboliza isso, né? Aquele momento de força e alegria. A gente viveu, nós lá em casa vivemos nosso luto através da alegria. Eu vi que Deus estava derramando a alegria dele no nosso lar. Então, assim, eu não me ausentava de chorar. Eu estava varrendo a casa, caiu uma lágrima, eu estava lavando louça, vinha aquele silêncio, aquele vazio, mas eu não perdi a oportunidade de sorrir. Então, a cada momento a gente brincava lá em casa, a gente saía, então assim, o luto foi se transformando em oportunidade para a gente se alegrar juntos, estar juntos, né? Porque a gente sabia, isso nos comporta, né? O luto sem Deus deve ser muito angustiante. A pessoa não tem uma esperança, né? E eu sei que a minha esperança é que eu vou ver ela em breve, né? A nossa vida é só uma pontinha aqui na Terra. Então, é tão confortante saber que a gente tem um Deus que cuida da gente, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, eu me fortaleci nisso. Eu aprendi a entender o não de Deus, porque uma das resistências que eu vejo das pessoas, Deus tirou de mim. Deus não tirou de você. Porque ele não tem como tirar uma coisa que já é dele. Ele emprestou para você. E eu sou muito grata a Deus por ter emprestado ela. Uma pessoa maravilhosa que nos trouxe várias experiências e eu aprendi muito com ela, uma pessoa super alegre. E ela deixou a sementinha na Ana, né, minha irmã, e a Ana conseguiu transmitir isso para ela. A Ana também fala da minha mãe com muita naturalidade, com muita alegria, sabendo que Deus fez o que tinha que ser feito, né. Logo em seguida veio depois de um tempo, a minha madrasta.
a Silvia. E eu falo que é igual Noemi e Ruth. Deus nunca tira alguma coisa, alguma pessoa e te deixa órfão ou te deixa sozinho. Ele sempre coloca uma pessoa ali para estar te auxiliando, para ser seu suporte, né? E eu sou muito grata pela vida da Silvia, que veio para, assim, completar a nossa alegria. Ela trouxe uma completude, uma harmonia, uma pessoa muito engraçada e trouxe a questão da educação, que talvez eu não conseguiria dar ali para a Ana, ela completou, né? Então, assim, Deus sempre, ele é um Deus provedor, né? Então, ele providenciou ela e eu não consigo imaginar a nossa vida sem ela, né? A nossa alicerce ali. Então, aí no decorrer desse encontro com Deus, aí foi esse primeiro start, foi isso, né? Foi esse encontro com Deus através do luto, ouvindo o não dele, porque até então minha vida era ótima, né? Tinha acabado de casar, tinha formado, a faculdade era o meu sonho, né? Eu via a mão de Deus, a provisão dele no nosso primeiro apartamento. Então estava tudo maravilhoso, minha irmã novinha, então tinha uma criança ali perto da gente, então não tinha do que reclamar. Então, de repente, veio o não de Deus, então veio aquele primeiro baque. E mesmo assim, né, eu continuei louvando, continuei agradecendo em meio ao luto, né? Então foi aquela primeira experiência, aquela primeira profundidade, né? Ser adoradora, mesmo através do luto, mesmo através do não de Deus. E em seguida, passaram-se 8 meses depois do falecimento da minha mãe, aí eu fiquei grávida, né? E aí eu sabia que tinha alguma coisa de errada comigo, aí desde o comecinho do casamento, né? Mas como era um comecinho do casamento, eu não queria ainda ter filho, mas eu sentia, né? Então, assim, às vezes as pessoas iam orar e colocavam a mão na minha barriga, meio que eu já sabia que tinha alguma coisinha ali que já era para me ter engravidado, mas estava tudo bem, né? Até que meu marido resolveu pedir um filho para Deus, sem me consultar. Ele não falou para mim. E aí eu fiquei grávida, assim, faltando uns 15 dias pro Dia das Mães. Então seria meu primeiro ano ali sem a minha mãe. Então, assim, olha como Deus transforma, né? Então eu falo que a Ana Júlia foi minha alegria e o Pedro foi minha cura. Porque aí veio o Pedro, a cura tanto fisicamente, que eu sabia que eu não poderia ter filho com tanta facilidade, eu percebia que havia um milagre de Deus ali, eu sentia isso, tanto na cura física como emocional, porque eu deixei de viver aquela experiência poxa vida, vou passar um ano sem minha mãe, né? Mas aí Deus deixou de lado eu, filha, para me tornar mãe. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa e eu vi a cura de Deus através desse momento, porque, assim, Deus está nos detalhes, né? A gente não percebe, não precisa de algo grande para falar, nossa, Deus curou, nossa, Deus fez um milagre. Não, estava perto do Dia das Mães, eu não poderia engravidar, mas Deus fez esse mover na minha vida, na minha família. Imagina como foi o nosso primeiro Dia das Mães, poderia ter sido triste. Mas, assim, claro que a gente lembrou dela. Claro que a gente queria ela com nós, né, naquele momento. Mas olha a alegria que Deus estava nos proporcionando, né? Estava trazendo mais uma criança para nossa família. Então, Pedro foi minha cura. E aí foi esse novo momento com Deus, esse encontro, né? Então, por isso que eu falo que não foi algo marcante, assim, tipo, aceitei Jesus e minha vida dali para frente foi diferente. Não, foi desde pequenininha, eu fui sentindo ele, sabe? Fui entendendo quem era ele e fui me aprofundando conforme foram acontecendo as coisas na minha vida. E aí, claro, tive o Pedro muito feliz, ele com 4 meses de idade. E aí eu fiz um exame pós-operatório, quando a gente, né, pós-parto e tal, e ele realmente constou que havia mesmo alguma coisa. Eu falei, poxa vida, e eu queria ter muito menino primeiro, eu sempre falei, vou ter um menino primeiro, e depois uma menina, né, que o menino vai cuidar da menina, mas hoje não é o que acontece, né? Hoje não é o que acontece, mas sempre tive isso muito bem na minha cabeça, né? Então eu falei, e agora? O Pedro saiu a cara do pai, eu queria uma menina agora. Eu brinquei com o Ronaldo e passou-se uns dias, eu fui para uma reunião entre amigas, e ali tinha um culto ali, né, um momento de adoração com Deus, e uma irmã se levantou e falou comigo assim, Deus vai te surpreender. Aí eu falei, me surpreender. Amém, né? Aí passou-se uns dias, eu fiquei grávida da Nicole. E aí eu falei, uau, que surpresa, Deus. Realmente eu não esperava, porque eu já imaginei que eu ia ter eu com mais alguma dificuldade, né? Como Deus fluiu na minha vida, né? Através da maternidade, né? E aí a Nicole veio para ser a minha surpresa, né? Então veio a Ana Júlia, minha alegria, o Pedro, minha cura, e a Nicole, minha surpresa, que até hoje ela me surpreende. Eu achava que era só a questão da gravidez, de vir uma menina, o que eu queria, o que eu desejava, mas não. Ela veio para me surpreender, sabe? Superar obstáculos, dificuldades. Ela é uma menina incrível e sempre me surpreende. Então é um presente de Deus na minha vida constante. Não o fato só dela ser minha filha, né? Mas ela vai me surpreendendo
durante a nossa vida, o nosso convívio. Então, assim, foi os starts de Deus na minha vida, né? E aí, é claro, né, veio o meu casamento, que eu não tenho nem palavras, assim, tem essa frase que as pessoas falam, que, o que eu tenho hoje é porque um dia eu orei, né? Eu não consigo pensar assim, porque quando Deus fala assim, nem olhos viram, né, o que eu tenho planejado para você, nem passou pela sua cabeça, é exatamente o que eu vivo hoje. O que eu não imaginava lá no passado, que eu nem olhos viram, é o que eu estou vendo hoje, né? Então, assim, não teria como eu orar para uma coisa tão grande, tão perfeita. Esse plano de Deus eu nunca imaginaria. Então, assim, ter o meu casamento, meu marido, o jeito que ele é com as crianças, como pai, a superação, né, da paternidade, é incrível o mover de Deus. Então, assim, hoje eu sou muito grata, muito realizada por tudo que Deus proporcionou e tudo que eu aprendi, né? Com o luto, com a transformação, com a cura, com quando você acha que está tudo... agora não vai acontecer mais nada, aí vem Deus e renova, e faz algo novo. Então, é transbordante, né? Eu vivo assim. Que lindo. Maravilhoso. E sua família está junto na igreja? Vocês caminham na igreja? Sim, hoje, né, nós crescemos numa determinada igreja, aí depois a gente se separou, né, então hoje meu marido e meus filhos estamos em uma outra igreja, mas assim, estamos bem próximos, às vezes tem alguma atividade, a gente está junto, enfim, a gente é muito unido, né, nessa questão. Mas, Joyce, deixa eu te perguntar, quando você vinha com toda aquela esperança, né, com aquela convicção de que Deus iria curar, iria fazer alguma coisa, até o último momento você ficou acreditando que alguma coisa ia acontecer. Mesmo depois que ela já não estava aqui, você ainda acreditava que algo sobrenatural podia acontecer. Sim. E não aconteceu. E quando você fala assim, que olha, em nenhum momento eu me afastei de Deus por isso, em nenhum momento eu virei as costas para ele, porque você estava ferida no sentido de a gente tem uma pessoa que faz parte da nossa vida e que hoje ela não tá mais, né? A convivência acabou. Você não tem mais ela aqui. Vai encontrá-la um dia, mas hoje ela não tá mais aqui. Faz falta, dá saudade. E aí, de repente, ela não tá mais. E aí, da mesma intensidade que você tinha, em termos de sentimento de que ele faria algo, na visão de muitas pessoas, e na verdade o que acontece com muitas pessoas, e nem tendo toda essa expectativa que você tinha, toda essa fé que você tinha, é natural que as pessoas se voltem contra Deus. E se afastem, e questionem, e neguem, e percam a fé, e deixem esfriar. Isso não aconteceu com você. Pelo contrário, muito pelo contrário. Você continuou mantendo o comportamento que é o que deve ser esperado dos filhos que têm o entendimento, das pessoas que têm o entendimento de que Deus está no controle de tudo e que a gente simplesmente tem que obedecer e aceitar as circunstâncias, trabalhando isso dentro do nosso coração, porque dentro do nosso coração a gente não quer isso. Exatamente. A gente quer fazer diferente, né? E aí, como é que foi isso para você? Foi algo assim, eu não falo que é automático, né? Foi muito natural, porque Deus já estava bem introduzido na minha vida, né? Eu sabia quem era Jesus, eu tinha decidido já desde pequena, eu quero essa verdade, né? Eu tinha certeza, eu tinha convicção. Então, assim, eu acredito que as pessoas, infelizmente, precisam de um motivo para se afastar de Deus. Sim. Né? Elas não se sentem amadas pelos seus próprios bloqueios, né? Acham que elas não são dignas de ser amadas por Deus, né? Então, acho que o primeiro obstáculo que acontece na nossa vida, não só o luto, é uma desculpa, né, que o ser humano tem de se afastar, né? Então, eu tinha essa convicção que poderia acontecer qualquer coisa. A única coisa que eu não posso perder é Deus. Tem até aquela passagem, né, que Moisés fala que eles precisavam ir para algum lugar e Deus orientou, ele falou assim, não, Deus, se eu não for, eu não vou. Né? Então, assim, isso é bem gravado em mim. Não tem sentido essa vida nossa se Deus não estiver, né? Então, eu já estava sofrendo o luto naturalmente como ser humano. Imagine sem Deus, né? Então, eu precisava dele e entender a soberania dele. Né? A gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha e acha que ele deve agir conforme a gente quer. É claro que eu queria minha mãe, mas eu entendi que ele era soberano na minha vida, né, da minha família. Então, assim, minha mãe, ela faleceu numa quinta-feira. E no domingo, eu estava lá no louvor no altar. Eu não dei brecha, né, nem para ver esse tipo de pensamento na minha cabeça, porque eu sabia que era ele que estava fazendo, era ele que estava no comando, né, e se esse testemunho que eu imaginava que ela ia impactar muitas vidas,
não foi da forma que eu queria, não quer dizer que não ia impactar muitas vidas através do que aconteceu na nossa família. Sim. E eu vejo que é o que aconteceu, né? Através disso, muitas pessoas foram impactadas, né? Viram a nossa família sendo estruturada, Deus recomeçando. Como pode recomeçar, né? Tira uma mãe de uma família, como pode? Mas Deus, ele é o Deus dos recomeços, né? E eu vi esses dias algo que me chamou muita atenção. 2 imagens falando sobre o luto. A primeira imagem era uma pedra e um gramado. E aí nessa imagem estava escrito assim, nessa primeira imagem, o luto, ele não some com o tempo. E aí na segunda imagem estava a mesma pedra, do mesmo tamanho, só que um jardim em volta florescendo. E aí estava escrito, o que acontece é que o jardim ao seu lado floresce. Então aquela pedra, ela estava do mesmo tamanho. O meu luto, ele não foi diminuindo com o tempo. Mas o que aconteceu? Eu permiti que Deus florescesse nosso jardim em casa. Então veio o Pedro, veio a Nicole, a Ana Júlia crescendo, a gente com as atividades da igreja, com o trabalho, com coisas novas, a gente viajava, saía, a gente foi viver a vida, né? E quando a gente foi olhar para o nosso jardim, estava realmente uma pedra lá, mas estava tão florido, tão lindo, que a gente deixou Deus cuidar. Eu falei assim, não, tá, era desse jeito que era para ser mesmo, né? E hoje, olhando para trás, nossa, Deus, nem tudo a gente entende, né? É claro que eu queria minha mãe aqui, é claro que eu queria o convívio, ela não tem seus netos. Esses dias, foi uma das primeiras vezes que eu senti realmente falta da minha mãe, né? Tava meio ruinzinha, com dor, eu falei, nossa, eu queria tanto uma sopa da minha mãe. Se eu ligasse pra minha madrasta, ela ia na mesma hora lá pra casa, e ela não mora tão perto. Se eu poderia ter pedido pelo iFood ou por um vizinho, mas eu queria a sopa da minha mãe, mas eu não tinha a sopa da minha mãe. Mas eu entendi que eu converso muito com a minha irmã, né, sobre essa questão, e parece muito clichê, mas eu falo que sempre tem alguém pior que a gente. Às vezes acontece uma coisa de ruim na nossa vida, a gente acha que a gente é o centro do mundo, né? E a vida tá acontecendo, as pessoas estão sofrendo. Eu falei, infelizmente, você teve 4, né, 5 Dia das Mães, né, que o 5º foi no hospital, né, a gente levou ela pra ver minha mãe, ela estava internada. Então, ela teve poucos momentos com a minha mãe, mas teve pessoas que perderam a mãe no parto. Então, assim, sempre vai ter alguém pior que a gente, né? Parece muito clichê de falar, mas sempre vai ter alguém pior que a gente. Então, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Eu tô assim, mas minha irmã perdeu uma mãe com 5 anos, então eu não tinha o direito de ficar tão para baixo, tão triste, tão, ai, Deus, por que comigo? Eu não me deixei ser vencida por esse sentimento que é natural do ser humano. É natural. A gente também se colocar numa posição de comigo, porque aconteceu comigo. Sim, se vitimizando. Exatamente. Você falou uma coisa que eu estava aqui refletindo, mas eu senti que eu devo compartilhar. Você falou que você, um pouquinho antes do Dia das Mães, sem a sua mãe, descobriu que estava grávida. E eu perdi meu pai, tem 21, tem 5 anos. E no primeiro Dia dos Pais, o que você faz no seu Dia dos Pais sem o seu pai? Qual é o sentido de você comemorar o Dia dos Pais sem o seu pai? E a gente lembrou muito de uma série que a gente gostava muito de assistir, os filhos, nós, meu marido também na época assistia, é uma série muito bonita, chamada This Is Us. Não sei se você conhece. É linda, eu já chorei em vários episódios. E você chegou a assistir até o final? Sim, sim. Que o pai chega um momento que acontece algo muito sério com ele, e aí os filhos sempre depois arrumam uma maneira de homenagear uma determinada data, que é a ação de graça, né, de ação de graça, relembrando o pai com objetos, assistindo um filme que eles gostavam de assistir juntos. E eu me lembro que nesse primeiro Dia dos Pais a gente falou, vamos fazer alguma coisa assim, vamos relembrar as coisas do papai, mas era aquela coisa ainda que a gente queria fazer, mas não sabia como ia ser na prática. Daqui a pouco, numa sexta-feira, Dia dos Pais domingo, numa sexta-feira, meu irmão liga e fala assim, tá todo mundo em casa? Sim. Tá, então daqui a pouco a gente se fala por vídeo. Eu acho que ele deve estar querendo combinar, né, onde vai ser, a princípio ia ser na casa da minha mãe. Quando eu entro no vídeo, não tava só eu, ele, minha mãe e minha irmã. Tava a esposa dele, a sogra dele, o sogro dele e a cunhada com o marido. Aí eu falei, que esse almoço no Dia dos Pais ficou maior do que eu imaginava. E aí ele virou pra gente, eu nunca vou esquecer dessa cena, porque foi o momento que eu mais chorei na minha vida. Ele falou assim, ainda não seria o tempo de contar. Mas você faz. Então, aquele Dia dos Pais foi diferente, porque meu pai não estava, mas tinha uma sobrinha chegando. Tinha a primeira filha dele, tinha a primeira sobrinha, tinha a primeira neta, tinha uma menina que, num primeiro momento, veio com esse papel de
suavizar alguma coisa que estava ainda pra gente muito forte. E eu me lembro que nessa sexta-feira, quando ele deu essa notícia, a gente chorava tanto, eu chorava tanto, eu tenho esse vídeo gravado até hoje com a gente. Obrigada, Deus, porque seria um Dia dos Pais muito difícil. Continua sendo, mas vai ser um pouco menos. Exatamente. E nesse dia, eu fazia parte de um estudo bíblico de segunda a sexta. E nesse dia, especificamente, o pessoal tinha falado, você pode trazer um louvor? E eu tinha escolhido um louvor da Soraya Moraes, Deus de Milagres. Quem disse que eu consegui cantar esse louvor? Porque na hora que fala, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, eu falei, gente, vocês vão me desculpar, mas eu não consigo continuar. Porque eu tinha acabado de saber a notícia e cantar aquele louvor era algo que era muito alegre, muito inacreditável. Você estar vivendo aquilo exatamente de uma maneira que eu não esperava, porque eles não estavam dizendo, olha, nós estamos pretendendo, a gente está tentando. E a gente vai compartilhar isso um pouquinho antes, que não é o correto, mas só para dizer, o nosso Dia dos Pais vai ser diferente, para melhor. Então, quando você falou da gravidez, eu lembrei disso, que Deus, ele é um Deus de detalhes mesmo. Você vê, né? Ele não tira só, ele é um Deus que tem a providência, ele é um Deus provedor, Deus do recomeço. Como não adorar, como não ser grata a um Deus desse? É impossível. É impossível. Acho que as pessoas dificultam a vida delas mesmas, né? Elas ficam tentando provar que Deus não existe. É tão mais fácil você observar a natureza. Se você olhar para uma árvore, você sente a presença de Deus ali. Ele está em cada detalhe, ele está no ar, sabe? Você vê o vento, os passarinhos são perfeitos, é tudo tão lindo. Como não adorar, como não se entregar, né, nesse fluir dele, né? Então as pessoas vão relutando, né? Vão indo para o caminho ao contrário, né? E não é o nosso natural. Então, assim, quando a gente não vai ao contrário do nosso natural, a gente sofre mais, com certeza. Mas é isso aí. Mas é isso, né? E é bom porque, assim, eu acabei conhecendo Jesus nessa circunstância da perda do meu pai. Você já vinha nesse processo de já conhecer, já tem intimidade. Mas independentemente do quanto a gente era ou não íntima de Jesus, a gente está aqui hoje, você, claro, eu só vim fazer um parêntese, mas para testemunhar que realmente, como é bom, porque quem está de fora fala assim, como é que a pessoa consegue passar por um luto e com leveza. O coração está destruído, mas você consegue passar com esperança, com leveza, você consegue sorrir, você consegue, sabe, levar, porque é Jesus que faz isso, né? Exatamente. É Ele quem faz. Você consegue hoje olhar para trás, claro, existe aquilo na memória, claro que existem as situações que você ficou com o coração, os momentos, mas você olha hoje com suavidade, com leveza, eu vou até dizer, a alegria que eu vou falar, não entenda essa alegria porque alguém não está, não é isso, mas a situação que ele planeja e monta para você, você hoje consegue viver com alegria. Exatamente. E assim, eu não quero que as pessoas entendam, né, errado. Você precisa viver o seu luto, né? As fases todas de você aceitar, de uma coisa é viver o seu luto com leveza, entendendo que é um propósito de Deus, e outra coisa é você tampar ali o seu luto, né? Não viver ele. E aí o que acontece? Eu vejo pessoas que passam 10, 15, até mais anos sofrendo com aquilo mal resolvido. Porque não foi resolvido, né? Então, não dá, não é isso, né, que se vive, não é desse jeito, é viver seu luto, você tem que sofrer, você tem que chorar, mas assim, sendo agradecida, sendo leve, sabendo da soberania de Deus, sentindo que é o fluir dele, então é isso. É sobre isso. E eu me lembrei do restante do louvor, que me fez chorar mais ainda. Enxuga as lágrimas, restaura o coração, tu és a resposta, Jesus. É isso. Aí, lindo, né? Então é isso. Que lindo ouvir esse testemunho da Joyce. Apesar de um momento muito desafiador, Jesus nos permite levar com a certeza de que nós estamos sendo cuidados, amparados, que Ele não vai abandonar a gente, que nós não vamos ficar sozinhos. Ele vai trazer pessoas, como ela comentou, que veio uma pessoa num determinado momento muito importante para somar ali na família. Então Ele vai fazendo, Ele cuida, Ele se importa, Ele conhece toda a nossa vida, toda a circunstância. Então entregue os seus caminhos ao Senhor sempre, como está na palavra, porque Ele vai cuidar da gente na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. É isso mesmo. Sempre que for necessário, Ele vai estar sempre cuidando, sempre.
sempre em todo tempo. É isso mesmo. Certo? Obrigada por você ter vindo, obrigada por você ter compartilhado seu testemunho. Tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir, vão se identificar, vão querer entender um pouco mais sobre esse Deus, vão querer compartilhar com pessoas que estão passando por essa situação, para falar, olha, tá vendo? Acalma o seu coração, vale a pena ter esse relacionamento com esse Deus. Então, obrigada de verdade. Eu que agradeço. Só para completar, é uma música que eu sempre ouvia na época do meu luto, é que vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, se está se posicionada, vai valer a pena, né? Então, está valendo a pena, valeu a pena. E é isso. O nome de Deus seja glorificado através desse testemunho, através do que Ele fez na minha vida. Eu só tenho gratidão. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por poder ter essa oportunidade de compartilhar, né, a minha fé. E é isso. É isso. Então, se você gostou, já sabe, com certeza, vem em mente aí alguém que você pode compartilhar esse testemunho, que você pode, enfim, ajudar a que ele chegue ao maior número possível de pessoas, porque pessoas precisam saber sobre tudo o que Deus faz nas nossas vidas. Então, já sabe, curte, comenta, compartilha e vamos fazer esse testemunho. Todos que estão sendo dados aqui, todos que virão chegar ao maior número de pessoas possível, porque não é por mim, não é pela Van, não é pela Joyce, é por ele, para ele, porque para ele são todas as coisas. Certo? Então, um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau.